Tem gente que, se não entregar para ele e botar a igreja de pé, ele fica escandalizado, né? Queridos, é bom, né, nós estarmos aqui para aprendermos, mais uma vez, esta palavra gloriosa, a qual pedimos, né, até aqui durante a semana, a misericórdia de Deus, para que Ele possa falar conosco através deste assunto, desta lição, né? Pedimos, sempre peço para que Ele coloque na minha boca, né, dentro do meu coração e sair pela minha boca, aquilo que é da vontade dEle que a igreja queira ouvir. Sempre peço isso a Deus, que eu não posso vir aqui falar aquilo que é da minha vontade. E também não posso vir aqui e dizer assim, não, eu não preciso da ajuda do Espírito Santo, eu vou lá e ensino. Aí os irmãos vão sair daqui tudo triste, cabisbaixo, chorando e xingando o irmão Arino ainda. Mas se for o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele, né, vai trabalhar em cada vida e em cada coração. Por isso nós somos gratos a Ele por tudo, então, que Ele faz em nossa vida, por tudo que aprendemos. Eu agradeço muito a Deus. A nossa parte nós temos que fazer. Buscamos, né, a parte da graça. A Bíblia diz que crescei na graça e no conhecimento. Então nós temos que buscar o conhecimento, né? Buscamos a graça. Temos que buscar. Mas se buscarmos só a graça e não buscarmos o conhecimento, nós ficamos engraçados só, né? E se nós buscarmos o conhecimento só também, não vai ter nenhum efeito nos corações. Muita sabedoria, mas não tem efeito nos corações. Mas como a Bíblia ensina que tudo deve caminhar paralelo, tudo na vida deve ser paralelo, então a graça e o conhecimento, ela deve caminhar na nossa vida de uma forma paralela. Buscando a graça e também o conhecimento. E aí, nisso aí, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida. E nós agradecemos a Deus, então, por isso. Agradecemos aqui aos obreiros, pastor Zamengada, demais obreiros que aqui estão, Deus abençoe. E a toda a igreja do Senhor que está aqui nessa quarta-feira também, adorando a Deus conosco com estes assuntos que nós estudamos, né? Estamos, então, neste terceiro trimestre de 2023, estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Até o final do trimestre nós vamos aprender alguma coisa, como se defender desse espírito que opera nos dias de hoje, né? Vimos já, né, a decadência do masculino, do feminino, né? A depravação. E não é diferente no dia de hoje, onde nós vamos estudar transgênero. Que realidade é essa, né? Não está como uma pergunta, mas eu acredito que ali deveria ser uma pergunta. Transgêneros. Que transrealidade é essa? Vocês viram que transrealidade, então é uma coisa real. É uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. E o comentarista da nossa lição, ele deixa isso bem claro durante o comentário, e ele deixa essa válvula de escape já no título da nossa lição, para nós meditarmos em tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Precisamos meditar nessa parte em que está querendo dominar a nossa sociedade, que vem de um ensino, né, um ensino mais zeloso, de acordo com a palavra de Deus, mesmo os não evangélicos. Os tradicionais religiosos, eles têm um ensino conservador. Mas a nova sociedade, né, esses novos ensinos, esses ativistas, né, o ativismo que defende as ideias deles, eles vêm com esses novos ensinos. E aí nós vimos, né, sobre o masculino, sobre o feminino, hoje nós vamos ver sobre os trans.
E o que é transgênero? São pessoas que se identificam, né, que não se identificam com o gênero ao qual foram designadas, o qual foram criadas, do seu sexo biológico. Nós vamos ver a criação. Deus criou macho e fêmea. Essa questão de criação de macho e fêmea, nessas 3 lições, né, as 2 últimas e essa de hoje, está sendo uma tecla bem batida. Porque foi a criação normal de Deus, foi a criação biológica de Deus. E o que sair fora disso, não vem de Deus. Pode ter certeza, não vem de Deus. Uma vez, ali dentro de casa, a gente conversando sobre esse assunto, um jovem me perguntou, mas por que Deus criou o gay, a lésbica? Eu disse para ele assim, não, meu querido, Deus não criou. Deus não criou. Primeiro o homem que Deus criou, e na sequência foi macho. Macho e fêmea os criou. Então por que existe? É um espírito maligno que opera. Uma grande realidade. Isso aqui eu estou falando de Bíblia, né? Respeitamos a cada um, respeitamos a sua opção, a sua escolha. Como seres humanos, nós respeitamos e devemos amá-los e devemos lutá-los, pregar para eles, mostrar a verdade bíblica. Agora, não podemos concordar porque nós cremos num Deus que criou os céus e a terra, num Deus que criou macho e fêmea. E entre a ciência, entre movimentos, entre ativistas, entre A, B ou C, pense o que quiser, eu fico com a palavra de Deus. A igreja de Cristo deve ficar com a palavra de Deus. Por quê, irmão Aurino? Porque é só ela que leva para o céu. Então vamos ficar, que sair fora disso não nos leva para o céu. Então Deus criou macho e fêmea, eles criou. Então aqui nós vamos ver hoje o transgêneros, e nós vamos ver também mais na frente, nós vamos ver o cisgênero. Tem ali um tópico ali que vai falar do transgêneros e dos cisgêneros. Já adiantando, o que é o cisgênero? É aquele que aceita o que Deus, como Deus criou ele. Ele aceita, se Deus criou ele macho, ele aceita que ele é macho. Se Deus criou ele fêmea, ele aceita que ele é fêmea. Ele aceita que é masculino ou aceita que é feminino. É cisgênero. Agora o transgênero, você vai ver. Eu fiz uma listinha ali, do LGBT ali, dando o significado de cada letra daquela, quer dizer, a gente só fala, né? Então, para nós termos aqui, eu não sei se vai dar tempo, mas nós vamos ver o significado de cada letrinha daquela, para nós ficarmos mais atentos. Então, ficamos com a palavra de Deus, amém? Muito bem. Vamos então ao nosso texto áureo. Nos assim, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Obrigado, João. Então, já foi lido aqui, né? Esse texto, né? Já foi lido, e o presbítero irmão Valdemir até falou, né? Frisar bem, né? Dá bastante ênfase. Por quê? Olha, o texto vai dizer, né? Deixará o varão, seu pai e a sua mãe, como falou a irmã, né? Ainda deixa a família e vem ainda, né? É a Bíblia que diz, querido. Isso aí não é um erro. Isso aí é um ensino da palavra de Deus. E quando o homem, ele casa, o normal realmente é isso. Aí ele deixa seu pai e a sua mãe, deixa a sua família. O que é que eu entendo com isso também? Sabe? Tem que cortar Tem que cortar. Porque muitas vezes o filho casa, mas o papai e a mamãe querem ficar com a redinha ali, controlando tudo. Por isso deixará. Então, corte o cordãozinho umbilical e deixa ele viver a vidinha dele, deixa ela viver a vidinha dela. Porque é a Bíblia que ensina isso, né? Eles têm que aprender a caminhar sozinhos. No começo até é natural, né? Uma ajudinha aqui, uma coisinha ali. Porque aí, olhando, né? Tomando como exemplo uma criança, tá engateando.
Está aprendendo a andar. Já viu uma criança quando está aprendendo a andar? Ela sai cambaleando, sai aqui, cai ali, levanta ali. Assim é o início de uma vida a dois. Por isso deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á. Ou seja, ele vai amar a ela. Ele vai amar a sua mulher. E através desse apego, deste amor, desta união, eles vão ser uma só carne. Eles vão ter o mesmo, o que é que eu entendo com isso aqui, uma só carne? Eles vão ter o mesmo pensamento, eles vão ter a mesma ideia, eles vão caminhar juntos para uma mesma direção. Porque o casal que foge disso, aí um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí então, quando se torna uma só carne, os pensamentos são iguais. Né? Há um diálogo, há uma conversa. Jesus ensinou sobre isso, né? Lá Paulo também, na carta aos Efésios, eu vou pedir para o João ler para nós, Efésios 5, do 31 até o 33. Nos assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Obrigado, João. Olha só, então ele vai citando o texto de Gênesis, né? E é interessante porque aqui ele está fazendo um paralelo com a igreja, né? A igreja como esposa e o Messias, né, como marido, Jesus como marido. E aí é interessante que ele diz assim, e grande é esse mistério. Então isso é um mistério de Deus. Essa união, essa caminhada junto é um mistério de Deus. Por que é um mistério de Deus? Porque tem que haver o amor, nascer o amor, crescer o amor, dominar o amor, estar o amor, tudo dentro deste lar, dentro dos dois corações. E aí, o que acontece? Para eles caminhar junto, por isso é um mistério. Porque o amor vence todas as barreiras. Então, e assim também vós, aí ele diz, cada um em particular, ame, olha o amor, a sua própria mulher. E aí é interessante que é como a si mesmo. Será que amamos a nossa esposa como a nós mesmos? Será que nossas esposas nos amam como elas amam elas mesmas? Nem vou olhar para aquele lado ali, né? Então, amados, são coisas, entende? Que a gente tem que entender o fundo de verdade que tem e o mistério que tem. As coisas que Deus deixou, as coisas que Deus fez. Eu botei aqui, ó, a figurinha, tudo começa, né? Ali, uma aliança. É feito uma aliança. E essa aliança quer dizer o quê? Um compromisso. Um compromisso nessa caminhada. Essa caminhada deixada por Deus, onde quando eles se unem, assumem um compromisso, há uma aliança. E tem outra coisa, essa aliança não é só porque está lá no papel, não. Essa aliança, ela vai estar ali no coração dos dois. Também não é só aquela argola que está no dedo. Porque aquela ali tira e bota no bolso, como eu já vi muitos casos, e depois até perde para justificar em casa. Está entendendo? Então, essa aliança, ela vai estar no coração. Quando ela está no coração, faz a diferença. Faz a diferença. E aí assim, por isso deixará o varão, pai e mãe, e serão ambos uma só carne. Então, quando ele deixa a sua família, e vai agora se juntar, então, a uma pessoa do sexo feminino, e vai formar uma só carne, conforme eu falei, eles vão ter um só pensamento, uma só direção. Isso também, queridos, eu até me alegrei essa semana, porque eu tinha este pensamento, que esse uma só carne também pode estar relacionado aos filhos, porque os filhos vêm dos dois. E aí aquela uma só carne é o filho, é o que une mais o casal. É o filho, porque ambos amam.
O pai ama o filho, a mãe é o filho, os dois lutam pelo filho. É como se fosse uma só carne dos dois. E eu li vários comentários de teólogo levando para essa linha de raciocínio, e eu louvei a Deus por isso. Conforme eu converso às vezes com o João, o irmão Valdenir, o Espírito Santo é tão gostoso, tão maravilhoso, que ele revela lá para um teólogo grande, mas revela para o pequenininho também, revela para você, revela para a igreja, e o Espírito Santo vai sendo glorificado. Então, nós precisamos aprender com Jesus, precisamos aprender com Deus o propósito dele para o casamento. O propósito de Deus para macho e fêmea. Não é à toa que quando Deus então diz assim, macho e fêmea, a palavra de Deus diz, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés escreveu ali, macho e fêmea os criou. Isso não é à toa. Isso tem uma verdade e tem algo para nós nos espelharmos nisso aqui. Não veio por acaso. Vamos ver mais para frente, mais algum. Exatamente. É tão claro que diz, não é? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá sua mulher. Não é outro homem. Eu costumo... Exato. 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 Eu costumo dizer, Marlene, porque você veja bem, né? E toda a igreja, foi bem colocada a sua colocação, aí eu quero fazer mais um adendo em cima da sua linha de raciocínio. Deus vai dizer assim, ó, não é bom que o homem viva só. Então veja bem, conforme eu já frisei aqui em outras lições, a única coisa que Deus disse que não era bom na criação foi quando viu o homem sozinho. Mas o texto também vai dizer que não se achava alguém, entre todas as criações, alguém que estivesse ali do lado de Adão, que suprisse essa necessidade. Ele estava só. Então essa solidão de Adão, não tinha ninguém, não tinha algo, não tinha nada que foi criado ali que suprisse essa solidão. E aí Deus, conhecedor de todas as coisas, conhecedor do coração humano, conhecedor das nossas necessidades, Deus não fez outro homem, Deus não fez outro animal, Deus não fez outra pedra, outra árvore, conforme hoje quero fazer casamento de homem com árvore, homem com pedra, homem com animal, e tem por aí afora um monte de coisa que às vezes nós nem fizemos, não temos nem noção das coisas. Não, Deus disse assim, para aí, eu vou fazer uma adjutora, vou fazer uma mulher, essa sim. Essa vai suprir a necessidade, vai suprir a solidão. E aí ele não fez a mulher só para que ela beneficiasse. E isso tem que ficar bem enfático para nós. Principalmente a ala masculina, né? Ele não fez a mulher só para satisfazer o homem. Aí ele diz, serão os dois uma só carne. Quer dizer, um vai suprir a necessidade do outro. Um vai suprir a solidão do outro. É assim que funciona, porque Deus conhece. Deus não fez a Eva, ou a mulher, diferente do homem. Ele fez tanto que foi tomado da sua costela, foi tomado da sua carne. Ele fez com os mesmos desejos, os mesmos sentimentos. A mesma solidão que Adão tinha ali sozinho, se a Eva ficasse sozinha, ia ter também. Tudo igualzinho. Para que os dois pudessem se completar. Pudessem estar, então, lado a lado, vivendo uma vida, então, agora, e construindo uma família, construindo o que Deus tinha no seu propósito. Amém? Podemos dar uma glória a Deus? Vamos, então, à nossa verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Muito bem. A sexualidade bíblica, ela é heterossexual. Isso na parte biológica, da criação, né? Conforme o sexo foi criado. Então, quando nosso comentarista diz assim, a sexualidade bíblica, ele quer dizer o ensino bíblico sobre esse assunto. Aonde aprendemos biologicamente, aprendemos na criação humana, que é heterossexual, hétero. O que é hétero? Uma união humana hétero. Quer dizer que não é homo. O que é homo? É um, vem de uma unidade só.
Hétero vem de mais de uma unidade. Então, o que é heterossexual? É macho e fêmea, é homem e mulher, masculino e feminino. O que é homossexual? Vem de um só. Então, é homem com homem, mulher com mulher. Então, mas a sexualidade bíblica, o ensino da Bíblia dentro da sexualidade é hétero. É homem e mulher. É macho e fêmea. Pois não? Fique à vontade. Uhum. Exatamente. Exatamente. Uhum. Bem assim. Na verdade, mais na frente tem esse pontinho. Não, mas foi muito bem colocado. Já vamos adiantando. Muito bom mesmo. Então, na realidade, queridos, na química, uma vez eu já falei isso aqui, né? Se nós olharmos dentro da química, ela estuda os elementos, né? As misturas, vão misturando, vão fazendo experiência, e uma mistura dentro da química, ela heterogênea, ela não se funde. Ela não se funde. E o exemplo mais comum que todos conhecem é água e óleo. Você pode misturar, jogar ali junto e, jogar no melhor agitador que tem. Quando termina de agitar, irmão Ney, as bolinhas do óleo vão se juntando tudo e da água vai ficando lá separada. É a mistura heterogênea. Mas tem a mistura homogênea, que aí não dá mais para ser separado. Por exemplo, nós usamos muito em casa, né? Eu não sou muito fã, mas café com leite. Bota lá um leitinho no café. Eu não queria com café, não queria com leite esse café. Tira fora agora o leite. Ou você descarta ele e bota outro, ou não tem, ou toma com leitinho mesmo. Então, são misturas, né? Hétero. Por isso que Deus criou macho e fêmea. Dentro da biologia, tem funções diferentes. Não é igual, né? Então, nós vimos aqui, nós vamos ver uns desenhinhos aqui, Aqui estão, namoradinhos, bonitinhos, fazendo coraçãozinho, apaixonado, né? Coisa linda, né? Apaixonadinho, né? Sabe, para descontrair um pouquinho, né? Tá no YouTube, para descontrair um pouquinho, depois você corta, né? A descontrair um pouquinho, né? Casal de namorado. Aí estava ali conversando, de repente a lua foi ocultada, né, pela nuvem. Aí ela disse, né? Ai, amor, a lua desapareceu. Ah, meu amor, foi porque não resistiu à tua beleza. Aí ficaram mais de idade, que depois vai ter um casalzinho ali mais de idade. Aí, de repente, aconteceu a mesma cena. Estavam na rua, mas já não estavam mais sentadinhos conversando. Na rua, ela disse, amor, a lua desapareceu. Ele disse assim, embora, senhor, está vendo que foi a nuvem que passou? Muda. Se não tomarmos cuidado, muda. É só para nós entendermos a situação. Quando é novinho, quando é namorado, é tudo muito bem. Aí casa e continua ainda, né? Assim, vai florzinha para lá e tal, novinho. Mas aí depois chega já a idade. E precisa ser conservado, mesmo depois que a idade chega. Precisa ser conservado. Porque o amor que Deus dá é um só. O amor que Deus dá e a união no casamento, a união entre homem e mulher, ela precisa ser cultivado todos os dias. Amém? Muito bem. Vamos mais na frente um pouquinho então, senão a hora chega e nós não entramos nem na introdução. Nosso comentário, a nossa introdução, João, por bondade. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar
a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Amém. Obrigado, João. Então, nós vimos que quando tratarmos, né, desse assunto, quando esse assunto é tratado, eu falei isso lá no início e volto a repetir, ele deve ser tratado dentro de uma ótica espiritual, dentro de uma ótica da palavra de Deus. Ninguém deve debater por opinião própria. Ninguém deve debater porque eu não gosto, porque isso, porque não. Tem que ser por dentro da ótica divina, por dentro da palavra de Deus. Essas coisas, né, que hoje vivemos e que tem gênero, transgêneros e tal, isso tudo aqui, meus amados, são sequelas do pecado. Como falava lá o pastor Reginaldo, né? Lá no curso, lembra, João? Lembra? O pecado distorceu tudo. O pecado distorceu, ele corrompeu o ser humano. O ser humano que tinha uma ideologia, que tinha um pensamento, que tinha uma diretriz para seguir, através do pecado, através da desobediência à palavra de Deus, ele distorceu a mente, distorceu o corpo, distorceu as suas decisões, tudo, irmãos, mudou tudo. Só deixamos aqui uma coisa para que possamos entender: Deus não mudou. Aí o que ele disse, não farás isso, continua sendo verdade até agora nos dias de hoje. Deus é o mesmo, ele continua ontem e hoje e eternamente. Marcos 10, de 6 a 8. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não serão dois, mas uma só carne. Jesus citou essa passagem aí. Você veja que já botei lá em Efésios, Paulo citou, agora Jesus também, ele cita. Por quê? Porque quando, então, há a união, o que é que acontece? É um novo processo de caminhada. Quando deixará o varão pai e mãe, e agora se unirá à sua mulher, eles vão começar uma nova jornada, uma nova caminhada. E nessa caminhada, queridos, não é aquele asfaltozinho ali que está bonzinho agora, que não tem mais buraco, né? Da CCR, que está preparando tudo certinho aí. Não, nessa caminhada vai ter pedregulho, vai ter espinho, vai ter morro para subir, para descer, vai ter tempestade, vai ter mar alto, vai ter mar baixo, vai ter bonança também, é bem verdade. Mas nessa caminhada ela é assim, 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 daqui a pouco é assim, e vai. Isso é a jornada quando começa uma vida. Jesus, ele está ensinando também. Porque os fariseus, né, vieram ali com as perguntas para Jesus e perguntaram sobre o casamento. E que racinha para incomodar Jesus, né? Ou se nós olharmos o texto bíblico assim, eles tinham um espírito de incomodar. E vieram então e incomodaram Jesus. Jesus então vai instruindo eles, vai dizendo, mais na frente nós vamos ver mais alguma coisa ainda sobre eles, vamos já ganhando tempo, e vamos ver mais na frente ainda mais alguma coisa sobre os fariseus. Primeiro tópico, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Primeiro subtópico. Identidade de gênero. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Obrigado, João. Então, as ciências sociais é uma área
científica, que estuda a organização das sociedades, das culturas atuais, entra por esse lado. E aí agora, dentro do contexto cultural, eles defendem que o ser humano não precisa obedecer à forma conforme Deus criou ele. Ele tem opção de escolha, de acordo com o seu comportamento sexual. Quer dizer, não é eu que vou definir, ou melhor, não é Deus que está definindo o meu sexo, é eu que vou definir, de acordo com aquilo que eu escolho. Quer dizer, conforme eu sempre tenho falado, havendo uma inversão de valores. Não é mais Deus que está no controle, então? Quem está no controle é o ser humano? É isso que esses ativistas querem. Colocar, então, o ser humano no controle. Mas só que Deus, meus amados, desde que tudo aconteceu, já lá no céu, o primeiro pecado, quando o mal se tornou possível no céu. Alguém diz que Deus criou o mal ali em Isaías, nós temos vendo isso às vezes até lá no nosso curso, que é dito que aquilo ali se refere não ao mal moral, mas a tempestades. Uma horinha nós vamos ter, que tiver um tempo, eu quero ter uma conversa, porque onde é que houve o primeiro mal? Quando aconteceu o primeiro mal, alguém lembra? O primeiro pecado do mal, alguém lembra? Não, no céu. No céu. Primeiro pecado moral do mal com L foi no céu. Daí não fecha por ser tempestade. Porque foi lá no céu. Os anjos tiveram livre escolha. Eles eram moral, ser moral, com escolha. E escolheram o quê? Através, então, do inimigo, né, que convenceu eles a todos, escolheram o mal, tornou o mal possível. Só que Deus disse assim, ó, aqui no céu não tem lugar para o mal, não. Eu até criei o mal, ele estava quietinho ali, não havia possibilidade dele. O mal quietinho, não tem possibilidade. Mas o inimigo tornou o mal possível. E aí foi ele e toda a comandita dele, uma terça parte do céu, e o mal tudo expulso de lá. E Jesus disse lá em Lucas, e eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus contemplou tudo. E aí agora, se nós... Isso é tão profundo, né? Mas não dá para a gente aprofundar muito. Mas se nós formos ali no relato, no início de Gênesis ali, vai dizer assim, no princípio que Deus dos céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A treva não teve lugar no céu. Satanás tornou possível essa treva lá, mas ela veio e estava na face do abismo, a treva estava lá. E aí o texto vai dizer assim, ó, e disse Deus, haja luz. Você não encontra na Bíblia Sagrada essa expressão, e disse Deus, haja trevas. A treva já estava ali, veio de lá, expulsa do céu, e opera nessa terra. Agora devemos nós tomar decisões, para que essa treva não domine, mas a luz que Deus disse, haja luz, operar na nossa vida. Porque Deus é criador de tudo. Eu não posso, assim, até pela Bíblia, né? Eu não posso acreditar que o diabo criou alguma coisa. Não tem base bíblica. Até porque ele não conhece, as equações dele não é somar e multiplicar, ele não conhece essa equação. A equação dele é sempre dividir e diminuir. Agora Deus não, Deus é somar e multiplicar. Mas irmão Aurino, mas Deus é bom, Ele não pode ter criado o mal porque Ele é bom. Deus é bom, verdade. Ele pode ter criado o mal, só que a mente de Deus, ela é glorificada. E uma mente glorificada, o mal não tem poder. O mal não entra.
Por isso que Jesus foi glorificado, foi para o céu, e nós, igreja, primeiros que morreram em Cristo, depois nós seremos arrebatados para os céus num corpo glorificado. Seremos glorificados por quê? Porque a partir desta data o mal nunca mais terá poder sobre nós. Se tiver numa mente glorificada, o mal não tem poder. A morte não tem poder. O inimigo não tem poder. É o que a Bíblia nos ensina. Vamos para frente, Romanos 1, 25 e 27. Isso aqui é um assunto muito longo, muito gostoso, muito longo. Mas há divergências de pensamentos. Há divergências de pensamentos. Romanos 1, do 25 ao 27. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Amém. Obrigado, João. Olha só, Paulo está sendo bem claro, né? E já enfrentava esses problemas lá, 2.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás. E ele vai dizer, mudaram a verdade de Deus em mentira. Nós, em outra lição, nós citamos esse versículo aqui, e nós dizemos que a palavra de Deus não muda, ela é imutável. Então, o homem não tem condições de tornar a palavra de Deus mentirosa. Mas ele sim, dentro de si, ele absorve uma mentira. Né? Então, mudaram a verdade. Aí serviram mais a criatura do que o Criador. Quer dizer, o ser humano, o homem, puxa para ele as verdades que ele acha correta. E aí fica dizendo conforme hoje, né? É dito muitas vezes que esses ativistas aí, não, que a palavra de Deus é errada ali, a palavra de Deus é errada aqui, tornando em mentira. É o coração humano que faz isso. Porque essa palavra aqui, ó, ela é verdadeira. Desde lá do Jardim do Éden, desde antes do Jardim do Éden. Ela vai de eternidade a eternidade. E ela vai conosco para o céu. Ela é eterna, conforme disse Isaías. Seca-se a erva, cai a folha, mas a palavra do Senhor nosso Deus subsiste para sempre. Então ela é eterna. Olha aqui. Verdade de Deus vai para a glória. Mas a mentira dos homens, ou mentira dos homens, não consegue ir à frente. Fica estagnado, porque não vive a verdade da palavra de Deus. E aí aqui nós vimos assim, ó, essa plaquinha eu já passei em outra lição, ela já é conhecida de alguém aí. Verdade para um lado, mentira para o outro. E não caminha paralelo. São opostas. Você conhece o que é linha paralela? Eu vou dar um exemplo. Olha o trilho ali, passa bem ali atrás. Ali é paralelo, está igualzinho na mesma distância. Aqui, que nós temos duas linhas paralelas. É só olhar para esses pisos, ó. Paralela, é a mesma distância. Oposta é um para o lado, outro para o outro. E verdade e mentira, elas estão em lados opostos. E nós falamos outra lição aqui que a verdade ela prevalece até a mentira aparecer. Ou melhor, a mentira prevalece até a verdade aparecer. Porque verdade é verdade. Verdade, você quer ver quem negocia? Quem negocia, a gente está bem acostumadinho com essas coisinhas assim. Aí ele fala uma coisa aqui agora. Aí você está conversando com ele, ele contou, não, isso aqui é assim, assado, essa florzinha aqui, ela tem 2 furinhos aqui, tem mais um aqui, tem mais um aqui. Tem... Ah, então tá bom. Continua a conversa, depois de meia hora você entra no meio assunto. Aí os 2 furos já é 4, já não é mais nessa aqui. Por quê? Porque era mentira. O que é verdade continua sempre sendo verdade. Você pode ouvir 1000 vezes a mesma história, vai ser sempre a mesma, porque é verdade.
Agora, quando inventa, não tem jeito. Não, é distorcido. Agora nós vamos entrar no LGBT e mais alguma coisa aqui. Ó. Vamos ver. Segundo subtópico, cisgêneros e transgêneros. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Obrigado, João. Queridos, na realidade, está entrando nos dias de hoje, já lá desde 1900 e alguma coisinha lá, começou mais lá em 1800 e pouco nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil mais 1948, se eu não estou equivocado, uma tal de teologia inclusiva, querendo incluir, né? Inclusiva, querendo incluir aquilo que eles acham, esses ativistas defendem, acham que é verdade. E agora, então, nessas outras duas lições, era para mim ter falado disso, mas eu acabei não dando tempo e hoje eu não quero perder, porque praticamente é a última lição que dá para encaixar esse assunto sobre a Bíblia inclusiva. Quantos já ouviram falar nessa Bíblia aqui? Bastante, irmãos, né? Tem até um vídeo, né, rodando. A Bíblia inclusiva. Uma ressalva. Bíblia de estudo inclusiva. Você vai ver a propaganda lá. Está lá para vender, está nas livrarias. Bíblia de estudo inclusiva. Inclusiva. Não compre. Não compre. Porque essa Bíblia ela foi lançada por essa turma da LGBT, QIAPN+. Nós vamos ver todas essas letrinhas já. Se não dá tempo de terminar até o final depois, pastor, mas é bom a gente ver essas letrinhas, né? Então, essa Bíblia, ela distorce a palavra de Deus, conforme o desejo deles, conforme eles ensinam, os ativistas, né? É assim, assim, ali eles ensinam. E eu tinha até lido alguma coisa que eles não mudaram, ali, mas não tiraram e não mudaram, mas presbítero irmão Valdeni, eu comentei isso com ele, mas eu depois, essa semana fazendo algo mais profundo, eu estava vendo que realmente eles tiraram partes de contextos, porque para a Bíblia todo texto tem um contexto, e o contexto, irmão Valdeni, que prejudicava ali, eles tiraram realmente fora. E aí dentro daquele texto que dá para eles fazer a apologia deles, eles então explicam a maneira deles, não conforme realmente o texto, acompanhado do contexto, tem o seu significado. Por que eu estou falando isso? Porque é perigoso, às vezes a pessoa é novo convertido, às vezes até porque não ouviu nada disso, e vai lá comprar, eu quero uma Bíblia de estudo, eu quero aprender a palavra de Deus. E aí compra uma Bíblia dessa, começa a aprender, assim, mas tudo distorcido, né? Tudo distorcido, entende? Então, é isso, amados, que o inimigo quer. Ele quer que nós aprendamos as coisas distorcidamente. Foi assim que Deus disse. Lembra lá para Eva? E Eva cita a palavra de Deus, mas cita errado. No capítulo 2, nós vamos ver que ela citou errado. Ela disse que Deus disse para não comer da árvore do centro do jardim. Deus não disse para não comer da árvore do centro do jardim. Que a do centro do jardim é a árvore da vida. A Eva disse assim, Deus disse para não tocar. Deus não disse que não era para não tocar, Deus disse que não era para comer. Então veja bem, se não estudar e não saber, vai distorcendo, irmão Antônio. Isso também é nos dias de hoje. Tem que tomar cuidado. Eu anotei o nome dele aqui, Crisma Toniaso. Ele conta a sua história, dá até vontade de chorar, né? Meu Deus. Porque era gay, e aí foi expulso de casa, e não sei o quê, e só que era filho de evangélico. Criado na igreja. E aí o que é que ele fez? Começou a estudar o hebraico e o grego, se tornou pastor, se formou pastor, e montou a igreja da LGBT.
Depois nós temos a Keila Guedes também, conta a mesma história. Vivia presa no armário, achava que Deus era um torturador. Meu Deus, a gente começa a ler essas coisas assim, a gente fica... É complicado. Pois não, irmão Antônio? Isso, exato. O que condena eles, eles tiram fora. E aquilo que dá para eles explicar a maneira deles, não usando o contexto, que aí eles tiram o contexto fora, eles explicam a maneira deles. O que é que eles dizem? Que Deus é cruel. Porque quem observa macho e fêmea, isso é uma crueldade que a Bíblia discrimina e vai por ali afora, desfazendo totalmente a Deus. Né? Olha só. Eu destaquei as letrinhas ali em vermelho, né? L são as lésbicas, são mulheres ou pessoas não binárias que se identificam com o gênero, que de alguma forma sentem atração por pessoas do sexo feminino. É a mulher sente atração por mulher, né? Gays, aí é o contrário. Pessoa masculina que sente atração, então, pelo sexo masculino, é o gays. LGB. Bissexuais. Irmão, tem letra para tudo, tá? E depois você vai ver lá o mais ainda que tem. Abre espaço. Bissexuais são aqueles que sentem atração por dois gêneros, feminino e masculino. Depois nós temos LGBT, transgêneros, que é o que estamos estudando hoje. São os indivíduos que não se identificam com o gênero, atribuído em seu nascimento. A letra representa também os transvestis no Brasil. Depois tem o queer, né, o queer, se for em inglês, é o termo relacionado a quem não se identifica e não se rotula em nenhum gênero. Depois nós temos o intersexuais, segundo o chefe da endocrinologia do Hospital das Clínicas, Elaine Frade Costa, são pessoas que nascem com a genitália indefinida. Quer dizer, Deus não definiu. Acho que Deus foi em outro lugar lá e não definiu a hora que ele estava nascendo. Misericórdia. Né? Vamos ser realistas. Depois nós temos o assexuais, o A, a letrinha A, assexuais. Depois nós temos a letrinha P, pansexuais. Depois nós temos a letrinha N, que são não binárias. Apesar de possuir os órgãos genitais de determinado sexo, as pessoas não se reconhecem totalmente com esse gênero. Porque gênero, ele é sinônimo de sexo. Certo? Então, e pode não se reconhecer com a identidade de gênero de homem ou de mulher, né? E sim com uma mistura entre os dois. Tem de tudo que eu falei, tem de tudo. Né? Aí depois tem no final de toda aquela letra ali, vocês observaram que tem o mais ali, né? Aí o que é que dizer o mais? Representa as demais orientações sexuais e identidade de gênero. Então, se mais algum criar alguma coisa, esse mais ali está dizendo que tem espaço para mais. E as coisas do inimigo, para o mal, ela é ilimitada. Só Deus que tem um limite para eles. Mas as coisas de Deus, ela tem um limite, porque Deus é verdadeiro. Se nós olharmos ali, isso desceu agora, tá? Não estava aqui no meu script. Se nós olharmos ali as obras da carne, que mais na frente está anotado mais para nós falarmos, mas em outro sentido, mas se nós olharmos as obras da carne, é uma lista enorme. E depois, quando termina, não sei se os irmãos já prestaram atenção, e vai dizer assim, ó, e coisas semelhantes a essa, então não tem fim. Mas se nós olharmos o fruto do Espírito, é 9 gomos, é limitado. Isso aqui é o suficiente para levar a gente para o céu. O fruto do Espírito é o suficiente para estar bem com Deus. O fruto do Espírito é o suficiente para termos uma caminhada na presença de Deus. Né? Aí eu botei novamente, a semana passada nós vimos esse livrinho aqui, né? E eu resolvi deixar ele aí. Macho nasce macho, fêmea nasce fêmea. E eu estava lendo a história desse livro aqui, Isaac Silva é o ator, e faz 5 anos que ele foi lançado. E eu perguntei aqui na semana passada, e eu vou perguntar hoje de novo. Alguém já ouviu falar desse livro? Isso aí a mídia
Não divulga. E se ninguém faz propaganda, a mídia não faz propaganda. Macho nasce macho e fêmea nasce fêmea. É a verdade de Deus. Muito bem. Terceiro subtópico, então, nos diz... Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, letra B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, letra C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, letra D, assexual, quando inexiste atração por gênero algum, e letra E, pansexual, quando a atração não depende de gênero. Aqui nós vimos uma lista já também do nosso comentarista, né, que está ali na lição. Como nós já estamos com o horário mais avançado, nós vamos pular então e vamos ver a sinopse do tópico primeiro. O fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Amém. Vamos então ao segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. E o primeiro subtópico? A constituição biológica. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino macho e os XX determinam o sexo feminino fêmea. Foi conforme Deus criou. Os pares de cromossomos que vão dar as características do ser humano. Inclusive, e principalmente, a do sexo. Né? Ó, nós vimos aqui um quadrinho, né? O homem é XX, XY melhor. A mulher é XX. Aí nós vimos que na semente do homem, né, na semente masculina, que é o espermatozoide, vai ter o cromossomo mais e o X e o cromossomo Y. Nos dois. Porque todos nós temos cromossomos que dão características que vêm do nosso DNA para o nosso corpo. Depois nós temos o óvulo. Que nós, lembra na lição passada, quando nós vimos, né, que o espermatozoide penetra o óvulo e a partir dali vai formar uma célula, e essa célula é chamada zigoto, onde ali começa a vida, a bater o coração e vai por ali afora, e vai se formando todas as características do ser humano. E esses pares de cromossomos, esses 46 cromossomos, 23 vêm da mulher e 23 vêm do homem, formando então 46 e 23 pares, eles vão se juntando. Olha que Deus perfeito. Eles vão se juntando. E aí vai formando a cor do seu cabelo, vai formando a cor dos olhos, vai formando a cor da pele, vai formando a altura, meu Deus, vai formando tudo, todas as características do ser humano. E aí esses aí, o X e o Y, ele vem para formar, para definir o sexo. Do homem sai XY. Da mulher sai XX. Quando um espermatozoide perfura o óvulo e aí ele é X, o sexo vai ser XX é o quê? Menina. Vai ser feminino. Se for um Y que perfure o óvulo, o sexo vai ser, então, XY é o quê? Masculino. Isso é perfeição de Deus, gente. Isso aí, a biologia, a ciência não muda. Eu botei mais um aqui, ó, para a gente ter mais assim, uma noçãozinha, né? O óvulo, né? Mais espermatozoide X, sexo feminino. Óvulo X mais espermatozoide Y, sexo masculino. E isso aqui é definição de Deus. Isso aqui é definição da natureza. Pode chegar lá no hospital cheio de mudança exterior. Eu falei, eu acho que isso aqui na outra aula. Cheio de mudança exterior. Pode chegar lá todo modificado. Mas quando você mostrar a identidade
Quando fizer o exame de DNA lá, chega lá, irmão Ney, e faz o examezinho de DNA, ele vai olhar, é XY. Isso aqui o homem, a ciência, a biologia não consegue mudar, porque foi Deus que criou. Aquilo que Deus é, que Deus cria é eterno. Ou pode ser XX, isso não tem como mudar. Deus é perfeito. Olha, quando na sua criação então, vamos João. Nos assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, aí dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Obrigado, João. Então, ele disse Deus, façamos. Façamos. No plural. Né? Aí alguém diz que ali, né, provavelmente estaria o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e alguém diz que pode até ter um monte de anjos. O fato é que estava lá no plural. Façamos. Né, o homem. Então, quando diz aqui, façamos o homem, já prova uma coisa, que o ser humano, ele foi uma criação especial de Deus. Não é fruto de uma evolução. Não é fruto de um primata que foi evoluindo. Você já se imaginou andando, por causa da coluna nem dá para fazer, andando aqui assim? Não dá. Ele é criação, nós somos criação de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Não foi algo por acaso, não foi algo assim de evolução, conforme quer explicar, não. E aí nós vimos aqui, ó, e disse Deus, né? Onde é que está? Está repetindo lá. Aí nós vimos que Deus criou, e depois de ter criado, o que é que ele fez? Primeiro abençoou. Quando nós viemos no mundo, para o mundo, a primeira coisa que Deus faz é nos abençoar. E depois ele dá a ordem, crescei, frutificai e multiplicai, e vai por ali afora. Segundo subtópico. A constituição moral, essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Amém. Vejamos o que Paulo diz ali em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém. Uma coisa é certa, né? Quando Paulo disse, digo, porém, andai em espírito, porque se nós andarmos em espírito, a carne não vai ter poder sobre nós. Não vamos cumprir a concupiscência, o desejo da carne. E aí ele diz que há uma guerra, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, há uma guerra. E essa guerra é na nossa mente. É uma guerra espiritual, que está todos os dias na nossa mente. E nós temos que andar em espírito para vencer essa guerra, para sermos mais do que vencedores. O Espírito Santo, nós temos um privilégio, o Espírito Santo está dentro de nós. Para aquele que já aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro dele. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? É que o Espírito Santo dentro dele, ele ainda se deixa vencer por uma voz que vem de fora. Dentro dessa guerra. Assim como a Eva se deixou vencer, né? Deus ali junto, caminhando, andando, vindo ali conversar e se deixou vencer. Vamos lá, vamos adiantando um pouquinho. Terceiro subtópico. A constituição da sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Amém. Já vamos então para Hebreus 13, 4. Nos assim,
Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Muito bem. Então, nós vimos que o casamento, meus amados, ele deve estar unido e crucificado com Cristo. Deve estar na cruz de Cristo, obedecendo à palavra de Deus. O casamento, dentro do casamento, tudo o que acontece no casal, tudo o que acontece fora, dentro de casa, fora de casa, aonde andar, deve estar crucificado com Cristo, obedecendo a palavra de Deus, seguindo as diretrizes da palavra de Deus. Esse assunto aqui ele é muito vasto, mas nós não temos mais tempo. Sinopse do tópico 2. A visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Amém. Obrigado, João. Vamos então ao terceiro tópico, efeitos da ideologia transgêneros. Primeiro subtópico. Depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas Escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Amém. Então nós vimos, meus amados, que há uma perversão dentro deste assunto. E isso é maligno. Não vem de Deus. Por quê? Porque quer distorcer a palavra de Deus. E onde houve esta perversão, onde houve essa aceitação, houve também o juízo de Deus. Se nós olharmos lá para os cananeus, para Sodoma e Gomorra e tantos outros povos, tiveram o juízo de Deus. Porque houve esses movimentos aqui, ó. E eu botei, e é interessante, né, irmão Valdemir, cada um tem a sua bandeira, né? E eles levantam a bandeira, sabe? Fazem passeata, volta e meia a gente vê em São Paulo e outros lugares, passeata de tal, e cada um tem a sua bandeira, ó. Bandeira do LGBT, bissexual, pansexual, transgênero, assexual, polissexual, não binário, lésbica. Cada um levanta a sua bandeira. Mas a igreja de Cristo, ela serve o leão da tribo de Judá. Por que você falou o leão da tribo de Judá, irmão Maurino? Que segundo os estudiosos, a tribo de Judá ela tem um leão bem grande lá na sua bandeira. E nós estamos falando de bandeira. Então o leão da tribo de Judá está com a sua igreja, guardando e protegendo. Irmão Antônio, pois não. Aceitando e entrando. Sim, sim. Exatamente. É triste, mas é a realidade, né? É triste, mas é a realidade. Já tem até, como falei, a Bíblia, né? Pregadora de Gideões era, né? Uhum. E está nesse movimento, né? Uhum. Infelizmente, é porque o nosso horário, né, não é muito mais assim, se a gente for... Meu Deus, tem muita coisa que a gente fica de queixo caído, né? Realmente. Obrigado, irmão Antônio. Segundo subtópico. Construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Terapias para mudar o psicológico. Em vez de procurar socorro no Espírito Santo, né? Então, terapias. Depois, cirurgia. Aí troca o documento. Mas não aquela identidade, não. Misericórdia. Não passa. Se chega lá, conforme eu falei, no hospital, vai ser aquilo que está ali. Ó, lá na ficha vai ser aquilo ali. Oh, pois não, meu querido. Desculpa, não tinha.
Aliás, irmãos, isso já aconteceu umas quantas vezes aqui, tá? Eu peço perdão se alguém já fez pergunta e eu não, porque a gente está embutido ali e eu começo a ficar preocupado com o horário, então eu peço perdão, mas quando fizer pergunta assim, cada um dos irmãos, tá? Tem liberdade. Oi, Maurino, grita mesmo, grita que aí o Maurino olha, falando aqui. Na realidade, eles foram criados homem e mulher. Certo? Na realidade, Deus criou eles assim. Lá da parte divina veio assim. Aí o que é que acontece? Existe um espírito, ao contrário, que se apossa da mente, e dentro da mente deles, eles compram a ideia de que são assim. Eles compram aquela ideia. Não, eu gosto de coisa de homem, por exemplo, se for um sexo feminino. Eu gosto, e aí começa a se vestir igual ao homem, começa a andar igual ao homem, começa a cortar o cabelo igual ao homem, e vai por ali afora. Se for ao contrário, aí vai fazendo tudo ao contrário. Hã? Ela foi uma das primeiras que entrou nesse espírito maligno, né? Que eu me lembro que eu era pequeno e já... Aham. Certo? Mas fez a cirurgia, fez tudo, mas lá no documento dela está o quê? Ela pode ter mudado a certidão do nascimento, pode ter mudado a postura dela, o corpo físico, mas conforme eu falei, Reginaldo, foi boa a tua colocação, tá? Muito boa. Conforme eu falei, ali, o documento natural que Deus deu, XX para ela, ou... se fosse ao contrário, XY, continuaria sendo, para cada um que de Deus continua sendo o mesmo, o DNA dela. Certo? Muito bem. Vamos para frente? Fechou também? Amém. Vamos lá então. Vamos à sinopse do tópico 3, porque falta 2 minutos, nós vamos passar a linguagem neutra, Isaías também vamos passar. Sinopse 3 então. Os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Os efeitos, quer dizer, o resultado dessa ideia, né, dessa ideologia, né, logia é estudo, ideo é ideia. Então, o estudo dessas ideias transgênicas, elas promovem, elas causam uma agenda, ou seja, um amplo assunto completamente anticristão, ou seja, totalmente distorcido da palavra de Deus. Totalmente fora daquilo que nós aprendemos com Deus. Vamos ficar com a palavra de Deus, né? Que é ela que nos conduz à vida eterna, é ela que nos dá a salvação, é ela que nos ensina. Conforme eu falei no início, eu vou encerrando também, dizendo a mesma coisa. Devemos amar, não devemos rejeitar, não devemos... jogar de lado assim, ou fazer bobagem, mas devemos, se tiver oportunidade, falar a palavra de Deus para essa classe, né, que muitas vezes estão sendo, às vezes assim, indo por um caminho em que muitos já foram. E é interessante, meus amados, pessoas famosas entram por esse caminho. E aí é o seguinte, aí só Jesus, né? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos amá-los, devemos realmente cuidar deles, pregar, mostrar o amor de Deus e principalmente mostrar o poder que Deus tem para transformar. O poder que Deus tem para dar uma nova vida. Porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus que transforma. Quando nós falamos em transformação, não é só de um alcoólatra para, né, uma pessoa liberta, não é só de um drogado, não, é isso aqui também. É uma transformação espiritual, né? Isso, tem que estar forte, tem que estar forte. Pois não?
Tem essa... Isso. Houve sequelas, às vezes, lá do passado, né? Exato. Uhum. Não tem uma base bíblica, né? Aí vai entrando isso aí. Uhum. Tá bom. Obrigado, irmão Antônio. Isso. Vai aceitando essas ideias, né? Uhum. Infelizmente, né? Acontece. Irmão João, nossa conclusão. Nos assim, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Amém. Foi bem enfatizado, né? Isso aqui. E essa parte final aqui vai responder a pergunta do moço ali, ó. Né? Essa parte que está grifada aqui, ó. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, heterossexual para a humanidade, né? Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Ninguém nasce já predeterminado para isso. Pois não, ninguém? Não. Não nasce pré-determinado. Não. Ele nasceu e ele tem escolha. Ele tem a sua escolha para seguir aquele caminho ou continuar naquilo que Deus... Tudo é escolha. Nós, nesse mundo, tudo é escolha. Mas saibamos disso, que Deus é amor, mas Ele é juízo também. Então, para tudo que nós escolhemos, vai ter um juízo. Então, a escolha é a opção. Entende? É a escolha do ser humano. Então, ó, veja bem aqui, ó, por causa da cultura, por causa, às vezes até a criação no lar, e vai por aí afora, entende? Mas o nosso comentarista aqui, ele é bem enfático em dizer, muda-se a cultura. A cultura, ela muda sempre. Ela vai mudando. A cultura dos hebreus lá, naquele tempo, era um. Hoje ele tem muita parte daquela cultura, mas já tem muita coisa diferente. A cultura muda. Mas a palavra de Deus, ela permanece? Permanece? Dá para nós glorificar, porque ela é imutável? Amém? Levante-se glorificando o nome do Senhor Jesus. Ó, próxima lição, lição de número 9, convidamos você para estar aqui. Uma visão bíblica do corpo. Uma visão bíblica do corpo. Passamos aí 5 minutos, pastor, perdão. Muito bem, graças a Deus, amados irmãos, por mais este ensino, né, da palavra de Deus. Que importante é estarmos aqui aprendendo, né, coisas que às vezes a gente não sabia. Às vezes, né, até poderíamos passar por despercebido, aceitar alguma coisa dessa, mas hoje vamos sair daqui crendo, aleluia, que Deus, Ele está no controle e fez macho e fêmea. Amém? Glória a Deus. Convido os obreiros para estar conosco, nós vamos fazer a oração agora.